Começa agora na TV Câmara Itajaí mais um Câmara Aberta. E com a notícia de que a Prefeitura de Itajaí, por meio da Fundação Cultural, dia 18 de março, abriu o edital de credenciamento para profissionais interessados em ministrar as oficinas no programa Aqui Tem Arte, que visa oferecer atividades artísticas e culturais em diversos bairros da cidade. São vagas para ministrar dança, música, artes visuais, artesanato, teatro e circo, audiovisuais, expressões artísticas e culturais afro-brasileiras também, e expressões etnoculturais, literatura e manifestações folclóricas. É muita coisa. As inscrições são pelo site prosas.com.br e nessa edição aqui do Câmara Aberta, nós vamos saber mais sobre as ações e projetos da Fundação Cultural e também da Fundação Genésio Miranda Lins e sobre a Fundação de Esportes e Lazer de Itajaí, a FEMEL. Quem vai conversar conosco é alguém, por assim dizer, estreante em cargo do Poder Executivo. A vereadora licenciada e atual superintendente administrativa das fundações, a Ana Carolina Martins. Posso te chamar de vereadora? Pode, melhor chamar de Ana, né? Ana, então, Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Obrigada, é um prazer retornar aqui. Tá sempre, você não sai daqui de dentro, né? Ainda tem aquela paixãozinha, né? Um pé lá, um pé aqui, mas é sempre um prazer, muito obrigada. E assim, como é que tu tá Eu tinha até preparado outra pergunta, mas vamos entrar levemente. Como é que você está se vendo agora nessa outra função que não aquela da vereadora que a gente conhece, fiscalizadora, firme e tal? Elisa, eu preciso dizer que não é nada diferente do que eu imaginava. O que tem mudado um pouco e tem me incomodado é a postura, né? Porque quando a gente está no Legislativo, tudo que a gente fala, tudo que a gente publica, a gente sabe que a responsabilidade é única nossa, de quem fez. Hoje, qualquer publicação, a gente tem que pensar 2, 3 vezes, né? Porque tem uma ligação com o Executivo, uma ligação com outras secretarias, que pode ser uma fala meio atravessada, então a gente cuida um pouquinho. Eu me sentia mais livre trabalhando como vereadora, mas estou gostando muito de estar na superintendência, com dificuldades, né? Mas para mim é desafio é sempre bom, então está tudo certo. O teu nome é quase, o teu sobrenome é desafio. Quase, é isso aí, é trabalho e desafio. Nome e 2 sobrenomes, de pai e de mãe. Ana, a gente começou falando, né, desse edital que está aberto para as pessoas que queiram ministrar as aulas e oficinas, enfim, do Aqui Tem Arte. Isso. Que é o antigo Arte nos Bairros. Isso. Que além do nome, teve outras modificações. Pode me dizer quais foram essas modificações e por que elas foram necessárias? O pedido de modificação, o principal, que gerou mais polêmica, foi o nome. E até faz um certo sentido, né? As pessoas estavam acostumadas, né? As pessoas estavam acostumadas, é um nome suave, eu concordo, mas foi uma vontade do prefeito de marcar o trabalho daqui para frente, é um direito dele também, não tem nada de legal, foi feito. Fora isso, não muda muita coisa, tá? Continua, a gente vai chamar os oficineiros, a gente tem dito para eles para optarem, né? Dizerem qual o melhor horário disponível para o trabalho e dizerem também os 3 bairros que tinham preferência de trabalho. Fica por aí. O que a gente tem cobrado mais é a prestação de contas. Que a prestação de contas, apesar das pessoas fazerem uma reunião, eles relatarem isso para nós, a lei ela era muito vaga sobre isso. Então, a gente ainda está usando o sistema Prosas, mas a prestação de conta ela vai ser mais firme, coisa que não acontecia na gestão passada. Então, para ti, assim, na tua opinião, o maior ganho dessas modificações todas é a transparência? Mas, com certeza, a gente fez também uma questão de pontuação, 3 ou 4 ali, porque as pessoas diziam, olha, tem que ter transparência, por que foi fulano e não foi o ciclano? O modelo de credenciamento dessa licitação para credenciar esses profissionais mudou do ano passado para cá, tem exigido muito da gente. O prefeito tem sido chato nessas coisas, está difícil a gente se adaptar. Mas nós estamos fazendo. Então, amanhã, na terça-feira, já vai ser a primeira reunião e pelo menos uns 10 oficineiros ali já devem iniciar os trabalhos ainda nesse mês. Mais tarde, bem no comecinho de abril.
Vai ter a reunião do Conselho Deliberativo só para entender, ver a documentação, é isso mesmo, onde é que não é. E a gente vai tentar, isso não está no edital, por óbvio, né? Mas a nossa tentativa é o quê? Nós vimos muito do trabalho dos oficineiros, diga-se de passagem, bem feitos, porque eu fiz questão de ligar para esses lugares. Aconteciam muito dentro de estabelecimentos municipais, mas era assim, é dentro do Centro Pop, do CAL, também centro de comunidades terapêuticas, que não é do município, mas é fechado, o que a gente entende o quê? Que isso é para atender a toda a cidade. Dificilmente alguém de um bairro, sabendo que tem um profissional lá dentro do centro terapêutico, dando aula de graça, vai até o centro terapêutico para fazer isso. Então, a gente está se organizando melhor, mas a ideia é ocupar a cidade inteira, todos os bairros. As escolas seriam uma opção mais viável para fazer esses encontros? As escolas também, mas nós temos bastante associações, nós temos os salões paroquiais, sabe, um espaço que seja para todos, e até espaços abertos, a gente está pensando em ocupar também. E assim, digamos, como é que serão feitos alguns critérios para essa seleção? Digamos que haja dois concorrentes, por exemplo, que queiram ministrar dança. Uhum. Existe algum critério que vai definir, como a gente quer dança, a gente já tem um proponente de dança, o que vai desqualificar o outro, ou não tem isso? Nós não fizemos, nós não abrimos um credenciamento com data certa para fechar. Então, na medida que os profissionais vão vindo, se for uma demanda da sociedade e ele estiver ali com os critérios impostos, sendo não morador, mas tendo trabalho artístico de pelo menos 2 anos em Itajaí, mostrando a qualificação e comprovando a qualificação profissional dele, se é de relevância regional, se é de relevância nacional, tem uma questão de pontuação. Então não existe assim, por exemplo, assim, não existe uma cota, já temos quem dá dança, já temos quem dá teatro. Não tem. Não tem. É a demanda, digamos assim, aquela comunidade está disposta a ter aquele trabalho. E nós estamos tentando avaliar o que a comunidade de fato quer. Isso é importante, porque nós não estamos fazendo isso pensando nos artistas, que fique claro. Nós estamos pensando na comunidade em geral. Então, a ideia não é colocar um profissional para dar aula para 1 ou 2 pessoas. A ideia é que abranja o máximo possível. Por lógico, depende da atividade. Não dá para a gente botar uma aula de violão e, de repente, ter 20 pessoas ali para ele ministrar aula. Não é isso que a gente quer. E também não quer prejudicar ninguém. Olha, antes tinha 10, agora vem 12. A gente tem que saber entender o momento, né? Mas, assim, o credenciamento é o mínimo para a gente saber da qualificação do profissional e, na medida que isso for chegando, a gente vai adaptando o pessoal. Falar em adaptar o pessoal, vocês colaboraram, acho que foi a Controladoria do município também colaborou, porque agora todo o credenciamento até para a Lei de Incentivo à Cultura e para outros projetos, eu imagino que vai passar tudo pelo mesmo portal, que é o portal GovGestão. O GovGestão é quando for o dinheiro saindo dos cofres da prefeitura. O Aqui Tem Artes, nós já temos um orçamento na fundação para isso. Nós vamos fazer o Aqui Tem Arte no Prosas. Eu, particularmente, queria fazer tudo GovGestão. Mas teve um movimento ali do pessoal dizendo que tem dificuldade, não precisa ser esse terrorismo, né? Até porque é um processo novo, tanto que no dia que foi feito aqui na Câmara de Vereadores, inclusive, foi aqui que recebeu essa qualificação, estava bem concorrido, tinha bastante gente querendo saber como é que se usa essa ferramenta, E é muito importante, mas ele traz mais segurança para a gente. A cada movimentação da pessoa que se cadastrou, a gente recebe um e-mail falando... Tudo detalhado. E isso também importa que, quando é no GovGestão, também fica sendo acompanhado pela Controladoria. E foi uma solicitação da Controladoria. Então, as pessoas disseram, não estão querendo dificultar. Não é querendo dificultar. É dinheiro público. É bom, tem que ter cuidado, né? Bom aqui registrar que, quando a gente pegou a superintendência no início do ano, nós tínhamos prestações de contas a ver ainda desde o ano de 2019. Nós encontramos pessoas que pegaram dinheiro da LIC, da Lei de Incentivo da Cultura, não fizeram a proposta, né, que tinha apresentado, qual seja ela. Não implementaram a proposta. Não prestaram conta e depois ainda pediram dinheiro de novo.
Então, a gente quis botar a casa em ordem nesse momento, né? Vamos parar e vamos olhar, a gente não pode dar dinheiro para quem já está devendo, vamos chamar aqui. A gente abriu a possibilidade de fazer um pagamento diferente, a gente conversou, muita gente depois veio prestar conta, faltou era conversar mesmo. Então, isso tudo a gente fez e nesse sistema de GovGestão a gente vai informatizar de uma vez, porque isso tudo estava no papel. Sabe, é o que eu tenho dito, assim, parecia um governo muito analógico. Não estava acompanhando a forma como deveria ser. Então, por mais difícil que seja o GovGestão, ele é necessário. Eu não sei se ele é tão difícil assim, eu dei uma olhada no manual, né? Não é tão difícil, ele só é diferente. Às vezes as pessoas ainda não têm tão, esse custo de mudar um pouquinho, né? Mas é interessante. Das oficinas, para os oficineiros, nós deixamos o Prozas. E importante destacar que são 2 editais. Um para quem quiser se credenciar a participar do Aqui Tem Arte, né? E esse não tem, como você falou, não tem data de fechamento desse edital, mas né? ele vai ter validade até 31 de dezembro, né? Desse ano. Mas se a pessoa não fizer agora e for fazer daqui a 2 meses o credenciamento, se nós tivermos essa necessidade e a gente conseguir localizar, que bom. A gente pede que as pessoas coloquem o nome o quanto antes, né? Porque a gente tem esse valor para ser pago, a população está pedindo, né? E nós estamos se juntando para fazer isso acontecer. Você falou em valor. Qual o valor que vocês têm para o LIC, né? Que é a renúncia de tributos que fica feita pelas empresas? Para o LIC? Para o LIC é 1,5 milhão. 1.550.000. E para o Aqui Tem Arte? 2 milhões. 2 milhões, é uma boa verba, né? É demais. Você acha que alguma verba é demais para a... Não, eu acho que a gente não tem, nós não temos nesse momento para oficineiros porque tem um valor. O valor específico é R$80 a hora, certo? Então, tinha que ser uma demanda, acho que uns 200, 250 oficineiros, dependendo como for. Por que a gente já solicitou que eles disponibilizassem... Com esse dinheiro, daria para colocar a cultura na cidade, realmente na cidade inteira, né? Mas nós queremos colocar. Agora, sim, a gente vai depender de espaço, de vontade, porque não é porque a pessoa se inscreveu que nós vamos colocar lá. Sim, porque depende também da qualificação, né? Exato. Então, assim, o que a gente pediu? Por exemplo, vai lá o profissional, dá disponibilidade, se é de manhã, se é de tarde, é de noite. Coisa que não tinha antes. Aí ligar um por um para chamar uma reunião, organizar, não dá assim. Qual para ti? De manhã, de tarde, de noite. Quais são os bairros que tu prefere? Então, esse aqui, a gente já sabe ter aquele espaço. Já começa lá. O que der, o pessoal que vai entrando, que a gente já tem para adequar, nós já vamos fazer. A gente quer fazer. Agora, a adequação do espaço é uma coisa que me incomoda, sabe? Eu acho que esse ano vai ser meio turbulento para a gente, porque a gente vê que muita gente necessita desse auxílio. E eu não acho ele de todo certo estar dentro de associação específica. Daí nós temos que ver como é que nós vamos resolver. Nós temos dificuldade de espaços aqui em Itajaí. Porque às vezes pode parecer um privilégio para determinada associação, E assim, por exemplo, se tu vai no Centro Pop, o trabalho que é feito lá, os profissionais gostam. Aliás, as pessoas que fazem gostam, mas não é um trabalho de continuidade. Não é um trabalho de continuidade, é só para aquele momento. Então, não é bem o que a gente quer. A gente quer envolver a todos, porque a gente entende que cultura salva, sim. E em várias coisas, né? E eu acho que não precisa ser só teatro, ou só coral, não. Eu acho que pode ser todos os instrumentos, sim. Eu acho que a gente pode alcançar ter outras ideias sobre isso, viu? Porque é um celeiro artístico muito grande aqui em Itajaí. A gente pode olhar para todos os lados e isso vai acontecer, eu tenho certeza. Eu esqueci de falar, mas outros espaços que a gente tem aqui que faz pouco uso, que é o CEL, né? O Centro de Artes lá do Cidade Nova, que está totalmente esquecido, já foi roubaram a fiação agora, a gente foi colocar a fiação de novo, tivemos que espantar lá os bandidos, tudo é um pecado que está acontecendo lá, mas nós estamos ajeitando. Nós temos claro, a própria Casa da Cultura, mas que tem muitas salas sendo ocupadas pelo Conservatório da Música. Mas estamos finalizando, junto ao governo federal, para pegar aquele imóvel da Rua 15 de Novembro, que antes era a Polícia Federal, que não vai vir para a Fundação Cultural e a gente quer fazer o Conservatório de Música ali. Ali vão ter outras salas à disposição, assim como a gente vai ter quando terminar a obra do casarão ali que é o da própria Fundação Cultural. Isso ali é um problema, tá? Então, esse problema e tantos outros de estrutura, a gente vai abordar já no início do segundo bloco, porque nosso primeiro bloco já foi. É só um minuto, a gente já volta.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a superintendente administrativa das fundações, a sempre vereadora Ana Carolina Martins. Ana, a gente terminou o primeiro bloco falando da questão da estrutura, melhor, das falhas da estrutura física mesmo dos locais que abrigam os projetos culturais de Itajaí. E uma das coisas que você colocou foi exatamente essa questão da falta da estrutura. E acho que uma das que mais pegou, você fez vídeos e tal, é a estrutura do teatro. Sim, a estrutura física do teatro. Nós estávamos, inclusive, falando das estruturas e eu estava falando a dificuldade que a gente tem, porque a gente tem que alocar esses artistas em vários locais, né? E tu ainda comentasse, meu Deus, 2 milhões ali para ser investido nos oficineiros, tudo. Não tem dinheiro para os oficineiros porque foi esquecido de fazer a manutenção, de adquirir novos espaços, melhorar espaço para essas pessoas, porque naquela situação que a gente conversou para a arte, numa cidade inteira, né? Então, sim, o teatro está sendo uma pena e está sendo um calo nos nossos pés. Nós iniciamos o mandato em janeiro, num calor, bom, como o resto do ano está muito quente, né? Sem funcionamento do ar-condicionado. E como é que fica o teatro sem ar-condicionado? É inviável, inviável, né? Não tem condição, né? porque o ar-condicionado que a gente está falando, eles não são os ar-condicionados comuns que a gente vê. E não é bem um ar-condicionado central. É um ar-condicionado de 390 BTUs, outro de 300 mil BTUs. É coisa pra caramba. Eles são enormes, tem 2 compressores cada um. Eles foram adquiridos há 20 anos atrás, são instalados há 20 anos lá. É muito tempo. Só que as licitações que nós temos abertas no município de Itajaí são para fazer manutenção de ar-condicionados, mas não daquele porte. E hoje a gente cria não tem... outro problema para vocês. É um grande Porque problema. atrapalha tudo, né? Você fecha a estrutura, como é que você faz daí para cumprir uma agenda de compromissos, de gente que quer se inscrever para colocar o seu espetáculo ali? Na data de hoje, hoje eu recebi o 6º laudo. O problema é que cada pessoa que vai lá para laudar, que é algo muito específico, eles não estão informando que é o mesmo problema. Daí a variação da manutenção vai de 20 mil até 1,5 milhão. E como é que eu vou fazer essa variação ali? Porque nós vamos ter que fazer uma urgência, mas eu preciso de um comparativo, eu preciso de 3 orçamentos, né? Mas os orçamentos não são das mesmas coisas. As pessoas não estão conformando. E em questão de valores, são muito díspares, né? E é tão sério isso que a gente está falando que foi gasto em final de 2023 ou 2024, tá? Não consigo dizer. Mas R$100 mil na compra de um compressor para um dos ar-condicionados. O último laudo que eu recebi, que foi um laudo esteticamente assim, mais completo, né? Ele informou que o ar-condicionado pifou, justamente porque aquele compressor ali, ele não é adequado para o aparelho. Nós gastamos R$100 mil na compra de um compressor que queimou um ar-condicionado de 1 milhão. Então, assim, é um problema técnico muito sério. Nós lançamos o edital, assim, as pessoas estavam insistindo com razão, para que fosse aberto, né? Mas, já sabendo desse problema, nós achávamos que nós íamos resolver ele muito mais rápido mesmo. Pensei que seria mais simples, mas é uma dificuldade que a gente está tendo. Porém, nós abrimos no início de fevereiro. Em janeiro nunca funciona nada no teatro. Eu fiz o levantamento dos outros anos, quais são as pautas, quais são os meses utilizados. E eu queria dar uma parada também, Elis, para dizer que o teatro custa ao município de Itajaí, só de funcionário, cerca de 50 mil por mês. E não é muito funcionário não, tá? E no ano passado, a arrecadação que se teve foi de 150 mil. Ano. Então, já faz muito tempo que o teatro, ele dá despesa. E as pessoas não querem investir ali.
Então, é lógico, nós vamos ter que arrumar o ar-condicionado, mas nós demos continuidade numa coisa que era do governo passado, que é para compra das poltronas, a troca. As pessoas disseram, isso foi arrumar uma feito, né? poltrona ou outra. Não é arrumar uma poltrona ou outra, o dinheiro já está lá. Eles conseguiram o dinheiro de acordo com o projeto, isso já foi lá na época do Normélio. Só que até dezembro ele tinha que ter atualizado algumas coisas que ele não atualizou, a gente ajeitou e vai dar continuidade, a gente não vai perder aquele dinheiro. Então, são mais ou menos uns 200 mil ali carimbado para essa compra, essa troca. Mas não é a única coisa que falta. A gente tem que mexer na iluminação, a gente tem que mexer em tudo. A minha vontade era fechar e fazer. Mas as pessoas forçaram. Não, vamos, tá bom, vamos lançar. Sim, mas vocês lançaram para aqueles projetos que projetasse uma data. Mas nós temos um problema de valores, por exemplo. Valores, é muito baixo o valor. As pessoas vêm aqui, a gente vai conversar, o teatro está sempre funcionando. Era todos os dias ali, tinha alguma coisa, as pessoas estão ali, trabalham um monte, mas a gente não vê isso render financeiramente. Porque nos outros teatros, o valor é mais caro, então os espetáculos não são tantos, mas mantém o teatro, mantém a condição de uso, tu entende? É mais valorizado. Eu não estou dizendo que é para engrossar o caldo e cobrar mais caro de quem é daqui, não é. Mas a gente recebe peças de outras cidades que não são peças assim... de grande expectativa aqui para nós irmos ver. A gente vê muito ali assim, a finalização de curso de dança, aquelas coisas todas. Bastante peça boa, mas muitas que poderiam ser evitadas assim, sabe? Pensando em custo-benefício. E assim, é lógico que você talvez tenha que se debruçar mais ainda sobre essa questão, mas não tem uma solução fácil à vista, né? Nem fácil, por exemplo, nem assim, rápida. quando você vê, por exemplo, tá? Eu especificamente acompanho muito a agenda do que se passa no Centro Integrado de Cultura de Florianópolis, o SIC. Eles têm um teatro muito bonito lá, muito grande, e que recebe espetáculos tanto nacionais quanto estaduais. E a Camerata de Florianópolis, ela sempre se apresenta ali. E os preços são compatíveis e eles estão sempre cheios. Pois é. R$40 você compra o ingresso, entendeu? Uhum. Então, talvez fazer uma troca de experiências com quem está administrando, outros teatros que tenham uma boa... Tu estás corretíssima. E eu quero dizer que o estado do teatro hoje está lamentável. Mas o Teatro Itajaí já foi referência. Palco de shows nacionais, certo? De teatro de esfera nacional. Daí o pessoal brincou comigo, tens que fazer pro pessoal daqui. Não, eu quero pro pessoal daqui, pro pessoal de fora, para tudo. A gente precisa viver essa experiência, né? Então, assim, o teatro... E até para facilitar com que o público se acostume a ir mais ao teatro, que realmente goste, não apenas aquelas pessoas que sempre vão, mas tentar ampliar esse público, tu precisa ter o que oferecer, e até se né? inspirar, né? Porque a gente precisa assistir e conhecer para se inspirar em outras peças. Mas eu quero deixar claro aqui que eu falei que o grave problema que a gente tem ali do ar-condicionado, mas ele não é o único. No início do ano teve uma chuva torrencial muito forte e foi praticamente inundado o teatro. Nós temos problemas ali, não são problemas estruturais, não vai cair uma parede, não vai cair um teto, não é nada disso. Porém, o estado visível do teatro, ele é muito feio. Tem muitas lascas, tem muita rachadura, precisa fazer um trabalho de pintura. Então, mesmo que não sejam coisas de grande gravidade, a gente está resolvendo. A questão da chuva, que estava molhando tudo, nós resolvemos. A questão da pintura vai iniciar na semana que vem, porque o pessoal que vai fazer esses pequenos reparos estão fazendo pequenos reparos em outro local, então a gente está esperando, né? Então, falando em outros locais, a gente tem outros locais também para falar. Casa da Cultura de Brandão, o que precisa fazer? Ela está com uma estrutura boa? Como é que faz a cessão dos espaços ali? Você falou, hoje tem alguns cursos, tem algumas exposições. Ali nós estamos, tá tendo? Ali nós estamos tendo briga. Porque são poucas salas, nós precisamos... Para muita gente querendo. Exato. A gente está procurando, tentando pensar como é que a gente vai arrumar a situação do Conservatório de Música para ter mais espaço ali, tá? A gente tem que lançar o edital do uso do espaço ali para galerias, aquela coisa toda, que isso é de responsabilidade da diretora Beth, que está a todo vapor com isso. O conservatório, inclusive, começou hoje, novamente. E o João Venceslau, nosso artista, nosso amigo, que está ali sob o comando. O teatro, ele passou por uma obra recente, né?
É o Vence, o artista plástico, que está cuidando da Casa de Cultura? Sim, ele está cuidando da Casa Cultura. E assim, ó, mesmo a gente passando por uma intervenção recente na Casa da Cultura, que foi boa, melhorou, ficaram alguns problemas. O bombeiro, por exemplo, não havia liberado ainda por uma questão do corrimão, que nós estamos mexendo agora. Como nós temos uma árvore muito bonita ali na parte de trás, aquele vento leva tudo, todas as folhas dela caem ali no teatro. Ele nunca tinha passado ainda, nunca é uma palavra muito pesada, né? Mas fazia tempo que não passava por uma manutenção. Então, teve problema de entupimento de calha, problema de mexer nas telhas. Então, nós estamos num investimento para isso também. Mas são coisas que tem que ter sempre, né? Mas, no geral, ele está bom. Mas, então, o conservatório já teve em vários locais diferentes aqui de Itajaí, né? Nunca teve um espaço dele. Nunca. Nós queremos levar ele lá para 15 de novembro. Mas até porque a gente vai pegar o imóvel, não vai demorar muito, está bem encaminhado. Aqui, no governo anterior, eles começaram e depois desistiram que tinha que dar uma contrapartida. Da forma que a gente fez, a gente vai conseguir. Mas ele vai precisar ser repaginado. Ele está numa estrutura precária, tem que pintar, tem que arrumar, tem que adequar, mas o espaço está pensado para o conservatório. E exatamente por ser uma questão para a música especificamente, precisa fazer todo um trabalho para isolamento sonoro e essa é a nossa acústico, dificuldade. não é facilmente assim, dizer, vamos mudar para lá e pronto. É a né? nossa dificuldade de achar um local. É bem por conta disso. Então temos aí, para esse ano já foi aberto, não foi aberto ainda as inscrições para novas vagas para quem quiser fazer os cursos do conservatório, né? Está faltando esse e está faltando o edital de intervenções artísticas. A nossa previsão é até semana que vem. Vamos aguardar aí, então, boas notícias. O prefeito, ele vai ontem não, na sexta-feira ele fez uma reunião e disse assim, ó, a prefeitura vai no bairro, vai estar lá no Espinheiro o dia inteiro, quero vocês lá 3 dias. Ana. Daí a gente vai se amarrando com outras coisas, né? Mas estamos trabalhando. E a gente aqui está apertado para cumprir nossa pauta, porque Vamos são lá. 3 fundações. Vamos começar a falar. Genésio Miranda Lins, ela é menorzinha, a gente sabe, tem muita gente. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela me disse assim, Genésio Miranda Lins é o patinho feio das... Eu não acho, eu acho lindo também. Eu acho ele uma museus, teteia, né? eu acho ele uma teteia. Quero te dizer o seguinte, que na Fundação Cultural não tem nenhum cargo efetivo. Nenhum. Na Fundação Genésio tem. Na Genésio tem. Na Genésio ele consegue os profissionais, olha aquilo com amor. Quando tem aquela chuva, no início do ano que eu falei ali do teatro, eu corri para o museu. E para a documentação, porque estava chovendo dentro. Quando eu cheguei lá, os funcionários que só abriu à tarde, já estavam de manhã, já tinham imaginado, já tinham tirado lá da parede, já tinham feito o que precisava ser feito. Eles têm amor por aquilo. É muito mais fácil. Mas no museu, tanto nele, quanto o museu aqui de Itajaí, do centro, quanto o Etno, é um problema sério de manutenção também. Mas aquilo que eu falei, a pessoa me falou que era patinho feio porque é o que tem o menor orçamento, né? É o orçamento mais enxuto, mas é o que, na tua visão, é aquele que melhor funciona. Uhum. E como é que está essa questão também da estrutura, principalmente do Marcos Conder, né? Que é aquele prédio maravilhoso, né? Do Museu Marcos Conder. Como é que está essa questão de adequação para acessibilidade e tudo mais? Porque ali também é um problema por ser um prédio muito antigo também. Não né? tem nada de bom lá. O ar-condicionado está ruim, tem 2 elevadores, um não funciona. A condição ali só tinha um umidificador, chovendo dentro, chovendo. A situação é dessa. E é visível, as paredes todas mofadas. Eu fazendo uma inspeção lá, até rato achei. Rato dentro de museu, vocês conseguem entender a gravidade que é isso? Sim, porque vai... E lá na questão, assim, das calhas, das telhas, quem observar o museu, eu já estou falando isso já faz quase 3 meses, tá? Mas é uma árvore no telhado do museu. Tem árvore, tem orquídea, não foi me falado. Eu vi de fora e subi lá e vi. Só que o que acontece? Eu não posso pedir para um profissional da Secretaria de Obras ou um terceirizado simplesmente subir lá no museu. Porque as telhas do museu, elas são feitas, não são telhas comuns. Tem que ser profissional adaptado para isso. Então, poxa, eu estou falando há 2 meses sobre isso, só vamos iniciar. A importância daquele tipo de telha, exatamente. Né? Então, eu resolveria o problema também da água no museu se eu colocasse mais uma saída ali, que agora eu esqueci, mais 2 calhas atravessando ali.
Só que esteticamente, por ser um patrimônio público, histórico, tombado, eu tenho que passar pelo conselho. Eu não posso isso agora. Agora eu vou tentar o que for paliativo para que a gente possa fazer. Mas tu vê, as pessoas que vão visitar o museu hoje e que trabalham no museu passam calor. Além das janelas precisarem ser fechadas, porque além das obras todas que estão sendo expostas, tem o chão, né? Aquela madeira linda que bateu o sol, acabou. Nós precisamos fazer uma reforma nesse sentido também, tá? De manutenção do assoalho, das paredes, isolamento. Já foi pedido, a gente já fez a solicitação de compras para desumidificadores, não faz sentido nenhum chover em 20 salas e ter um para tudo. Ou seja, ali não é só uma questão do museu em si, do acervo, mas a questão do patrimônio arquitetônico também, mas ali a gente não tem. É grave, Nós né? não temos, assim, um plano preventivo. Se, por exemplo, pega fogo ali e as pessoas estiverem ali dentro, a gente não sabe dizer, olha, tem na tua mão tu pode levar uma obra, ninguém sabe qual é a mais importante. Todas elas têm um valor inestimável para cada pessoa, mas sempre tem algo que é mais sério que o outro. Eu vi ali um conjunto de obras que vão ser novamente selecionadas. Por quê? Porque tinha uma contrapartida do programa anterior, que se o pessoal pintava, tinha que deixar uma obra ali. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai precisar mexer, tá? E o pior de tudo é que o espaço que a gente deixa, todo o acervo, ele está tão pior quanto. De chuva, do material, a forma de conservação. Não é naquela parte nova, não, né? Na parte nova. Na parte nova já está com problema. Já não. Já nasceu com problema? Já. Que horror. Então, assim, são coisinhas que a gente também não quer passar isso para as pessoas que está acontecendo, porque eu quero que as pessoas entrem e olhem, participem, né? Não deixem de ir no museu por conta disso, mas no dia a dia é algo que a gente tem que combater. Ana, o pessoal da produção vai querer, depois que eu pague um monte de bolo, mas eu vou fazer essa pergunta antes de encerrar o primeiro bloco, eu quero encerrar a Fundação Genésio Miranda Lins. Museu Etnoarqueológico. Antigamente tinha ali, não sei se ainda está, um acervo grande sobre os sambaquis, com material que veio do sambaquis, inclusive de um sambaqui que existe aqui em Itajaí, ali na Itaipava. Como é que está esse acervo? Porque antigamente teve uma época que eles deixaram praticamente o negócio totalmente abandonado, sem dar nenhum cuidado naquilo. Nós estamos investindo na lei do endosso, porque são poucos museus que podem receber materiais de escavação, material histórico, como Itajaí. Então, nós temos uma lei que diz o seguinte, olha, eu pago para o município de Itajaí ficar com essa nossa descoberta. Só que esse dinheiro pago ali, eu não sei o que está fazendo com esse dinheiro. Hoje, a nossa ideia e o nosso projeto é pegar esse dinheiro para fazer a conservação correta desse material. Infelizmente, assim, a nossa história ficou um pouco abandonada, mas nós estamos levantando isso com pessoas que gostam bastante disso também. Então, a gente ainda tem mais a Fundação Cultural e tem outros assuntos que a gente quer falar com a Ana aqui. Terceiro bloco vem aí, é só o tempo da gente renovar a água. É só um minuto e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a Ana Carolina Martins, superintendente administrativa das fundações. E são 3 e é muito assunto. Então vamos entrar já de sola na questão do esporte. Tem mais de 500 contemplados com Bolsa Atleta. Quase 700. E para atleta também. Atleta para atleta, professor e assistente. Professor treinador, né? Essa verba, ela é essencial, né? Porque não tem como ele se dedicar, mesmo que não seja um atleta de alto rendimento, ele se dedicar para fazer um bom trabalho, se não tiver uma Bolsa Atleta. Mas nós estamos reduzindo, tá?
Nós estamos reduzindo. É um investimento de 7 milhões de reais. É dinheiro pra caramba. 7 milhões é algumas pastas aqui. 7 milhões é o orçamento do turismo de Itajaí para o ano inteiro. E nós estamos investindo nesses profissionais, nesse atleta. Mesmo assim, houve redução. Por quê? A gente verificou que não achava interessante, por exemplo, patrocinar um treinador que recebesse de Itajaí e recebesse de um outro município. Quando chegasse no estadual, como é que ele ia ficar? Algumas situações que a gente estava verificando. Não dá para atender a dois senhores, né? Não, e não dá. E assim, muitos excessos. A gente também, olhando, verificando, as pessoas não tinham como cumprir o horário que eles estavam recebendo. Então, a gente via muita falta de contraprestação, porque assim como é no Itajaí Sem Arte, que tem que prestar conta do trabalho, assim também é para quem recebe o Bolsa. Eles têm uma contraprestação para dar para o município. E a gente viu não só a falta de contraprestação para muita coisa, como pessoas recebendo e não se vinculando assim o trabalho como deveria. Eu vejo que você, acho que muito por causa da tua experiência como vereadora e sempre fazendo requerimento, cobrando as coisas, vindo lá, fiscalizando, eu acho que essa tua veia aí acabou influenciando muito nesse teu trabalho agora, de querer que as coisas sejam cada vez mais às claras, né? Nunca deixou de ser. Quando eu estava como vereadora, era exatamente isso. A gente queria ver, está sendo aplicado o dinheiro, a gente quer ver o retorno disso. O que acontece? A gente estava investindo, as pessoas investiam em pessoas de forma muito politiqueira, pensando nos votos, aquela coisa toda. E esse investimento, que era para ser uma coisa positiva, se tornou negativo porque nós temos 4 ginásios. 4 ginásios que a gente não está conseguindo fazer uso. Vários espaços esportivos estragados, que precisam de manutenção, melhoria, precisamos crescer, mas em outras áreas isso não estava acontecendo, porque o investimento estava só focado nisso. Então, a gente aperta aqui, aperta ali, a gente está dando jeito. Devagarinho a gente está dando jeito. Agora, ter 4 ginásios, dos 4, um funcionar e ainda funcionar fazendo obra enquanto as pessoas treinam, é complicado, né? Que o Gabriel Colares está assim, né? O Gabriel Colares hoje está aberto, começou a receber, começam os jogos ali, o pessoal treina de manhã e vai assim até a noite. Mas está recebendo pintura, limpeza, a gente está mexendo na fiação, vamos trocar ali os equipamentos da academia, está tendo uma repaginada, mas está conseguindo fazer isso enquanto os atletas podem treinar. Mas é o único ginásio. Esse não é o caso do Ivo Silveira. Inclusive, eu acho que foi na semana anterior, agora, ao que nós estamos gravando, foi na sessão número 12 desse ano. Sim. Que o presidente da Câmara, o vereador Fernando Pergolini, até fez um requerimento nesse sentido, de saber como é que está, em que condições está a estrutura e o que está sendo feito pelo Ivo Silveira. Mas, pelo jeito, tem problema também no Mário Tavares, é isso, né? E no Juscelio Castro. O Mário Tavares está passando por obras. O Mário Tavares ele é 100% utilizado pelas pessoas que querem fazer a ginástica. Eles treinam ginástica, os atletas têm as aulinhas, né? Então, mas estava num estado precário, está passando de higienização, troca de madeira, estava feio mesmo. Feio. Está sendo repaginado, quebrando parede, estão melhorando. A previsão dele, a boa parte já finalizou em 90%. Vai passar agora pela pintura e uma coisa ou outra. Então, para a semana que vem já está liberado com certeza. Se não essa semana que vem. O Ivo Silveira está colapsado. Estive lá recentemente, não tem a mínima condição de uso. É um problema que se arrasta. O Ivo Silveira é um problema que se arrasta já há muitos anos. Hoje eu já recebi mais um laudo, eu vou sentar agora, vou escrever para o prefeito de Itajaí, dando os meus apontamentos, mas ali não tem condição nenhuma de uso. Nós temos 3 laudos falando sobre isso. Aquilo vai cair. É questão de tempo. Então, arrumar sempre pode. Que medo, Ana. Mas se tu vê como está lá e como estava na época que houve ali o incidente para agora, em um ano, piorou demais. Demais. E não é só questão do teto. É estrutura em volta, tudo. Não tem como. E se tivesse como? Hoje o Ivo Silveira não é um ginásio acessível a todos. Ele vai ter que passar por adaptações para ser acessível a todos, então o custo-benefício, meu Deus, não tem porquê. Aquilo tem que derrubar. É risco de vida, é diferente. Diferente do Juscelio. O Juscelio está bem feio, tem bastante infiltração, mas ele está fechado por determinação da Defesa Civil porque está rompendo os tirantes e as barras de aço que estão ali, então a gente tem que fazer... Ou seja, esse está caindo literalmente.
Mas não o risco de colapsar, cair tudo. O que Mas pode cair Ivo é tá nessa situação? o ferro. Tá. O Ivo não tem Meu condições. Deus. Então, não tem condições nenhuma de segurança nenhuma, nem de quem está em volta. Não, mas ele Tem já uma- estava Tem interditado. uma escola bem perto ali. Ele já estava interditado, inclusive na área daquela quadra de esporte ali atrás e do parquinho das crianças. Como isso já faz um ano, vai fazer agora em abril, as pessoas tiraram os adesivos ali e estão utilizando. Mas não pode. E é um ambiente horrível, está lá cheio de morador de rua, sujo, já roubaram o que tinha para roubar, não faz sentido. Agora a decisão final é do prefeito, com certeza. Mas De uso, não dá. a tua opinião é para Derrubada. colocar no chão e Eu tenho uma construir reunião- construir outro. Eu tenho uma- É muito mais barato construir outro Muito do mais. que reformar. Eu tenho uma reunião com a Associação de Moradores ali do bairro Fazenda no dia 2 de abril para conversar com eles sobre esse assunto. Vamos falar de alguma coisa boa, então. Mas é uma Quem coisa sabe- boa, eu quero dizer que tem 4 aí, desses 4, 3 nós vamos dar jeito. O quarto é querer demais. O Ivo Silveira eu não consigo resolver da noite para o dia, mas os outros 3, eles estão sendo encaminhados. Mas assim, vamos falar de uma coisa boa mesmo, que é os eventos esportivos que Itajaí possa sediar ou vai sediar esse ano. Você já tem confirmação de alguma coisa? Bom, algumas datas que são aquelas de sempre, acho que isso depende lá da federação, né? Eles não têm ainda. Mas a gente vai manter as programações anuais, como acontecia, para quem gosta, né, de participar. E vão ter algumas novidades aí. No aniversário de Itajaí nós vamos ter uma corrida, vai ser bem legal e a gente sabe que o itajaiense gosta. Nós estamos programando aí um campeonato de pesca, que Itajaí já recebeu em outros anos, ali na beira-rio de Cordeiros, né? Já aconteceu também lá na Praia Brava, vai ser bem gostoso. Então, a gente está tentando, vamos ter um festival de skate. Isso eu ia te perguntar. Eu disse assim, você tá andando de skate agora também, Nada, Ana? estou no esporte, quem vem eu converso. Tá valendo tudo. Tentei até fazer uma gracinha, mas não deu. Agora, o skate, ele é bastante procurado, uma atividade bastante procurada. E Itajaí, a juventude gosta, né? E você está com um contato muito bom com o pessoal que organiza e com os profissionais do skate, desde que, inclusive na inauguração daquela praça lá... Que vai ser do Otto, lá do Portal 2. No Portal 2. Vocês receberam todo o auxílio deles e você falou assim, nós queremos colocar o skate na cidade, botar a gurizada a andar de skate. E assim a gente tem aprendido que a maioria das pistas de skate aqui de Itajaí, elas não podem ser utilizadas por problema na inclinação, sabe? Tem todo um esquema que ninguém nunca olhou. Então a grande maioria, inclusive da Beira Rio, não é correta a forma. Isso tem que ser feito por gente que entende, né? Mas enfim... O que me surpreende é porque o skate é algo muito marginalizado, né? As pessoas logo já pensam, anda de skate, já deve ser uma pessoa que... Mas isso não é verdade. Não. Inclusive, nós temos um cedinho aqui que atende mais de 100 crianças, coisa mais linda. Não, e outra, desde que ele virou esporte olímpico e a gente é medalhista olímpico no skate. Exato, então deu aquele open, né? E daí o que acontece essa história toda? Então, o skate também, nós vamos ter um evento aqui que está sendo organizado. Nós iríamos trazer, com a ajuda de um profissional responsável, aqui o campeonato de bolão do paradesporto. Mas precisava ser no centro evento numa certa data que já estava fechada. Então, tem muita gente legal aí vindo. Mas, ou seja, vai acontecer coisa boa. E, meu Deus, então, meu tempo vai estar apertado, não interessa. Hoje a gente está com tempo livre. Vamos para o turismo. Então, a pergunta que todo mundo está fazendo. Há previsão de uma união entre essas atividades, que elas, na verdade, elas são interligadas, né? Porque cultura e turismo tem tudo a ver, esporte e turismo também tem tudo a ver. Vai ser unificado isso ou não? Vai ser unificado. A nossa dificuldade é como fazer isso. Porque são 3 fundações e uma secretaria. Tudo vira secretaria ou tudo vira fundação? Como é que é a questão jurídica dessa situação? Esse que é o nosso problema, mas a gente já trabalha em conjunto. Só que a gente quer melhorar isso. Melhorar isso é unindo as pastas só? Não. Essa questão burocrática a gente pode ultrapassar, mas a gente tem que ter mais proximidade. Nós estamos mudando, indo para um lugar que a gente possa acolher todas essas pastas, tudo no mesmo local, e o nosso planejamento possa ser todo junto. Não é responder por todos, é trabalhar interligado. Por exemplo, vamos lá, esse final de semana... Essa questão de agendas da cidade mesmo, com a cultura, trabalhando com o turismo para
para agilizar isso e para promover Itajaí? É porque toda vez que a gente fala em turismo de Itajaí, as pessoas pensam só nos cruzeiros e pensam na regata. Na marejada, mais ou menos. E não é uma verdade. Então, a gente não quer um turismo só de data certa. A gente quer deixar a cidade para receber turistas em todas as nossas vocações. Nós, por exemplo, aqui recebemos nesse final de semana pelo menos 400 atletas, ficaram aqui sexta, sábado e domingo, ali em Cabeçudos, para competir e serem selecionados para o Mundial de nado livre, né? Então, teve, inclusive, itajaiense selecionado, foi algo bem legal. O turismo da nossa... Os hotéis da nossa cidade estavam todos cheios por conta disso. Então, a gente tem que acompanhar com o turismo para a gente ver se vale a pena batalhar para que aqui seja sempre feita uma coisa fixa. Para a gente levantar isso. A gente está falando do cruzeiro, mas espera lá, os cruzeiros que a gente estava recebendo ainda são da gestão passada. Hoje, a gente não tem um pier. Nós temos que trabalhar com um pier, mas além de ter um pier, nós temos que lembrar que nas praias precisa ter banheiro. Então, o turismo não é só aquela data específica. A gente quer que eles olhem o turismo, a gente quer que a cidade viva o turismo. Então, tudo que a gente for fazer do esporte, vou falar do carnaval. As pessoas não vieram em Itajaí para ver o carnaval. Os hotéis estavam cheios, muitos para ir para outras cidades, mas eles também ficaram em Itajaí algum dia. Deveria sim, em cada hotel, ter ali um QR Code mostrando qual é a nossa programação, onde é que a gente estava, para quê? Para firmar datas. O turismo ele é importante para isso também. Por isso que eu falei, né? A união, nesse caso, ela não é apenas uma questão administrativa, ela é uma questão de fazer realmente a coisa funcionar integrada para que a cidade cresça, promovendo os seus artistas, dando oportunidade aos seus atletas e tendo a cidade inteira respirando essa questão do turismo, bem recebendo, fazendo com que todas as outras atividades, a economia cresce, o comércio cresce, tudo cresce junto, né? Eu pedi para o prefeito Robson e o Rubens que o turismo tivesse unido a essas pastas desde o início. Por quê? Porque são pastas preteridas aqui em Itajaí. O orçamento é pequeníssimo. Geralmente eles colocam lá, no comissionado, joga lá, ponto de não ter efetivo. Ao ponto de não ter efetivos. Então, eu quis essa pasta, sabe por quê? Porque a Operação Recomeço é uma operação importante. Mas eu preciso que essas crianças, esse adulto, essas pessoas em situação de rua possam ter uma visão diferente, possam praticar um esporte, possa garantir arte para eles, consiga ganhar turisticamente, a gente desenvolvendo e melhorar a cidade nesse ponto. Tu entendes? Porque é uma outra forma. Paliativa é verdade, escondidinha, mas que vai fazer todo esse pessoal, de alguma forma, não conviver ali com a droga, porque esse é o maior problema da nossa cidade hoje. E assim, é uma questão de uma coisa leva a outra, né? Quando você tira o morador de rua e oferece, por exemplo, uma oportunidade para a criança, para o jovem, para quem está ali numa situação ruim, seja consumindo drogas ou não, mas ele tem uma oportunidade de ter renda, uma oportunidade de ter a cultura, uma oportunidade de ter o lazer e vai querer, talvez, fazer outra coisa que vai ajudar também a cidade a crescer como figura e como economia. O turismo tem a expertise de fazer um diagnóstico para a gente. Será que as pessoas vêm de fora para ir na festa do Colô na final? Será que o público, a gente consegue levar o nome da marejada tão longe assim? Era interessante a gente participar de outros eventos para divulgar a marejada, para vir para cá? É importante terceirizar isso aí? É uma expertise diferente. Então, cada pasta dessa que a gente conversou, nós temos à frente pessoas com entendimento. Eu estou só juntando e tentando separar o bolinho, juntando para ensinar a gente a aprender todo mundo junto e melhorar para ver o reflexo daqui para frente. Gente, daqui para frente a gente ainda tinha um monte de assunto e eu tenho certeza que essa é só a primeira vez em que Ana Carolina estará aqui conosco. Sempre que você tiver oportunidade, quando fizer essa reestruturação, com certeza vai voltar aqui para conversar para a gente como é que vai ser feito isso. E, por enquanto, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui e esteja sempre, né? A casa é tua, né? Eu agradeço cada oportunidade para a gente poder falar um pouquinho mais desses assuntos que, para mim, e para muita gente aqui em Itajaí é extremamente relevante. Obrigada, Elis. Obrigada a você. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo aqui a nossa programação no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da TV Câmara Itajaí ou pelas nossas redes no @Câmara Itajaí.
Lá no YouTube, não se esqueça daquele nosso recadinho, tá? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações, compartilhe, faça boa e correta informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.